Yeah. Yeah. Lucre mais de R$5.000 com os melhores palpites, bilhetes e multiplacares para essa quarta-feira, dia 5/8/2026. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes e o principal, os palpites de multiplacares exatos que vão nos garantindo forradas históricas. Ontem acertamos multiplacar, cravamos placar exato, bilhete simples, bingo, palpite simples, e para hoje tem mais, hein? Então bora lá fazer os melhores palpites, bilhetes e multiplacares com a grade recheada de jogos. Maravilha, começamos aqui mostrando os resultados de ontem dos nossos palpites de multiplacares. Foram poucos jogos, mesmo assim a gente conseguiu acertar a maioria dos times que ia vencer. A gente acertou a vitória do favorito, só não acertamos o multiplacar. A maioria os times venceu por 1-0, ambas marcas não bateu, e com isso a gente acertou a vitória do time, só não acertamos o multiplacar. O único jogo que a gente acertou do multiplacar foi o jogo do Atlético Paranaense Vitória. A gente cravou tudo naquela partida. O Atlético venceu por 2-0 Vitória, ok? Vitória teve um jogador expulso. A gente cravou a vitória de 2-0. Acertamos o multiplacar com odd 2.52 e acertamos o placar exato com odd 7 na vitória de 2-0. Isso mesmo. O Atlético que abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo, Emanuel Martins foi expulso, ok? Aí no finalzinho, aos 78, o Atlético ampliou para 2-0 e a gente cravou tanto o multiplacar quanto o placar exato nessa partida. Nosso bilhete simples, uma triplazinha, bateu tranquilamente, uma duplinha na verdade, onde a gente utilizou a vitória do Celtic e a vitória da LDU, se eu não estou enganado. Bateu tranquilamente, bilhetinho com odd 1.54. Nosso bingo também bateu, tô muito contente, com odd 3.01, tá na conta. E os nossos palpites simples foram no total 12 palpites simples. A gente acertou 11 e erramos 1. Então mais uma vez aí a gente acertando mais de 95% dos palpites. Sempre erramos aí 1 ou 2 palpites só, mas o pessoal tá fazendo a boa. Então 11 greens e um red. E aí ontem a gente fez a boa com os palpites simples, bingo, bilhete e o multiplacar também. Pelo menos a gente cravou um placar exato também na conta, ok? Então hoje tá recheado de jogos. Então bora lá fazer os melhores palpites, bilhetes e multiplacares. Pela Liga Colombiana, a parte de encerramento, o Once Caldas vai jogar em casa contra o América de Cali. América de Cali, em 2 jogos nessa parte de encerramento, já tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, 9 gols marcados e nenhum sofrido, cara, isso mesmo. América de Cali meteu 7-0 no Boyacatico aí. Então, a América de Cali vem com tudo e vai jogar fora de casa. Pra ser sincero aí, o Once Caldas tá numa boa fase. Eu acredito que é um jogo que tá com cara de empate. Esse jogo entre América de Cali e Once Caldas, perdão, América de Cali e Once Caldas. Últimos jogos aí foi 2 empates de 1-1. Então a gente vai de empate entre Once Caldas e América de Cali. Odd 3.10, jogaça. América de Cali vem numa super goleada em cima do Boyacatico, 7-0. Não é pra qualquer um. Então dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar esse green. Pela Copa do Chile, o Coquimbo Unido vai jogar em casa contra o Arica. E para esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Coquimbo vencer sem tomar gols da equipe visitante do Arica. Isso mesmo, vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Coquimbo Unido. Odd 3.10, jogaço aqui pela Copa do Chile. Dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar esse green. Pela Copa do Brasil, jogo de volta, o Fortaleza vai jogar em casa contra o Palmeiras. Na ida, o Palmeiras meteu 3-0 sem dó nem piedade, e na volta vai jogar fora de casa. E eu vou aproveitar essa boa fase do Palmeiras, que tá mais de 12 jogos, 13 jogos sem perder fora de casa. Ou empata ou vence, e vou buscar um jogo repleto de gols. Vamos buscar um jogo recheado de gols. Vamos de 3-2, 4-2, 4-3 ou
5-1 Palmeiras, para ele surpreender e vencer novamente fora de casa. Claro que ele tá com a vantagem, mas ele ainda é favorito mesmo assim. Então vamos 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 Palmeiras, odd 17,50. Quem não arrisca, não petisca. Acredito que dá sim pra gente buscar. Palmeiras que fora de casa vem de 4 jogos seguidos goleando, meteu 4-0 no Vitória, 3-1 no Coritiba, 3-0 no Flamengo aí, ok? Meteu 4-1 na Jacuipense. Fora de casa, o Palmeiras vem de 4 vitórias aí de goleada. Então dá sim pra sair bastante gols. Odd 17,50. Tá bonito, dá sim pra gente acompanhar e buscar. Seguem. Também pela Copa do Brasil, meu Flusão vai jogar em casa contra o Vasco. Na ida foi 0-0. O Fluminense, pós-Copa do Mundo, vem numa sequência de 4 empates seguidas. O time só tá empatando. Empatou com o Bragantino, com o Grêmio e vem de 2 empates seguidos de 0-0. Com o Bahia e com o próprio Vasco aí, na ida lá no jogo da Copa do Brasil. Por esse jogo, pra ser sincero, o Fluminense tá um pouquinho como favorito. Pra quem assistiu aquele jogo, viu que o Fluminense atacou bastante e jogou bem, só que o ataque do Fluminense tá péssimo. Hulk mesmo não tá acertando nada, mas por esse jogo eu acredito que dá sim pro Fluminense voltar essa boa fase. Então a gente vai buscar pro Flusão vencer sem tomar gols. É um jogo que tá com cara de 1-0 Flusão, ou empate novamente, ou é 0-0 ou 1-1, ou é vitória do Flusão. Então vamos de multiplacar pro Flusão surpreender e vencer sem tomar gols. Jogo com cara de 1-0, ó, de 3,30 esse multiplacar. Lembrando, jogo que tá com cara de 1-0 Flusão ou de empate, cara. Ou é empate ou Flusão nessa partida. Ó, de 3,30, tá bonito, dá sim pra gente acompanhar e buscar. Seguem. Pela Liga Colombiana, Jaguares vai jogar fora de casa contra a Inter Bogotá. E por esse jogo, a Inter é a favorita a vencer e sem tomar gols, hein? Vamos de multiplacar para Inter Bogotá vencer sem tomar gols. Vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Inter. Ó, de 2,90, um jogo que tá com cara de 1-0 ou 2-0. Então dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar. Seguem. Pela Liga Uruguaia, o Peñarol vai jogar em casa contra o Wanderers. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Peñarol vencer sem tomar gol do Wanderers. Vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Peñarol. Olha, de 2,72. Um jogo que tá com cara de 1-0 ou 2-0 Peñarol. Então dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar. E seguem. Pela Copa do Brasil, o Mirassol vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Na ida, na casa do Mirassol, foi empate, foi 1-1 e agora é na casa do Grêmio. O Grêmio que vem de 5 jogos sem vencer, não tá nada bem, ok? Foi eliminado aí recentemente na Sul-Americana pelo Bolívar, isso mesmo. Jogando em casa, o Grêmio conseguiu o feito de perder pro Bolívar, perdeu por 1-0 e agora vai jogar pela Copa do Brasil. Acredito que é um jogo com cara novamente de empate, jogo com cara de pênaltis aí. Grêmio não tá nada bem aí, então acredito que o Mirassol pode aproveitar, segurar um empate e levar pros pênaltis. Então vamos de empate entre Grêmio e Mirassol de 3,25, jogaço que dá sim pra gente acompanhar e buscar. Seguem. Pela Copa do Chile, a Universidade de Chile vai jogar fora de casa contra o Unión San Felipe. E para esse jogo eu vou buscar um multiplacar para a Universidade de Chile vencer fora de casa, mas tomando um golzinho do Unión San Felipe. Então vamos de 2-1, 3-1 ou 4 é a Universidade de Chile. Ó, de 4,30, jogaço aqui pela Copa do Chile. Jogo que tá com cara de 2-1 ou 3-1 nível. Então dá sim pra gente acompanhar, buscar e chamar. E seguem. Outro jogo de volta pela Copa do Brasil, o jogo do Cruzeiro, que vai jogar em casa contra a Chape. Por esse jogo já sabe, bora buscar um multiplacar, o Cruzeiro vencer sem tomar gols. Na ida foi 0-0 na casa da Chape e agora na volta eu vou buscar pro Cruzeiro vencer sem tomar gols fora de casa. As derrotas da Chapecoense nos últimos 5 jogos, 3 foram sem marcar gols. Perdeu pro Bahia por 2-0, pro Avaí por 3-0 aqui pela Taça Sudoeste e perdeu para o Palmeiras por 1-0 aqui. Então acredito que dá sim pro Cruzeiro vencer sem tomar gols da Chape. Então 1-0, 2-0 ou 3-0 Cruzeiro, ó, de 2,67. Tá bonito demais, dá sim pra gente acompanhar e buscar. E seguem.
Pela Liga Argentina, o Boca Juniors vai jogar em casa contra os Estudiantes. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar pro Boca vencer sem tomar gols do Estudiantes. Vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Boca, ó de 3.05. Jogo com cara de 1-0 Boca Juniors, então dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar. Sigam. Pelos amistosos interclubes, a gente só tem jogaço nesse dia. Temos vários confrontos interessantíssimos aí, confrontos pesados, ok? O PSG vai enfrentar o Mallorca. Por esse jogo eu vou buscar o PSG vencer, mas tomar um golzinho do Mallorca. Então vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 PSG, ó de 4.45. Jogaço que dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar. Sigam. Outro confronto pesado é o Arsenal, que vai jogar em casa contra o Real Betis. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Arsenal vencer sem tomar gols do Real Betis. Vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Arsenal, ó de 3.75. Jogaço aqui nesse amistoso, dá sim pra gente dar uma acompanhada, torcer e buscar. Sigam. Pelos playoffs da Conference League, o Panathinaikos vai jogar em casa contra o CSKA 1948 Sofia. E para esse jogo eu vou buscar um jogo duro, vou buscar para o Panathinaikos vencer sem tomar gol. Jogo com cara de 1-0 ou 2-0 Panathinaikos. Então vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Panathinaikos, ó de 2.22. Jogaço que dá sim pra gente acompanhar e buscar. Sigam. Pelos playoffs da Liga Europa, a equipe do Ferencváros vai jogar em casa contra a equipe do Gornik. Por esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Ferencváros vencer sem tomar gols da equipe visitante do Gornik. Então vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Ferencváros, ó de 3.40. Jogaço que dá sim pra gente acompanhar e buscar. Sigam. O Fenerbahçe vai jogar em casa contra a equipe dos Sturm Graz. Jogaço aqui pelos playoffs da Liga dos Campeões. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar pro Fenerbahçe vencer, mas tomar um golzinho dos Sturm Graz. Esse jogaço aqui vale a pena acompanhar, hein? 2-1, 3-1 ou 4-1 Fenerbahçe, ó de 4.20. Jogaço aqui pelos playoffs da Champions. Então dá sempre a gente acompanhar e buscar. Sigam. Pelos playoffs da Conference League, o Brann vai jogar em casa contra o Apollon. E por esse jogo eu vou buscar um jogo repleto de gols. Vamos de 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 Brann. Ó de 13 para nossa conta. Vou buscar um jogo repleto de gols. Vocês conhecem o Brann, time da Noruega aí, que vem nos garantindo vários gols no multiplacar. Então dá sim pra gente dar uma acompanhada, hein? 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 Brann. Ó de 13. Tá bonito, dá sim pra gente acompanhar e buscar. Sigam. Pelos amistosos interclubes, a Napoli vai jogar em casa contra o Osasuna. Jogaço. Por esse confronto eu vou buscar um multiplacar para Napoli vencer sem tomar gols. Vamos de 1-0, 2-0 ou 3-0 Napoli, ó de 3.60. Jogaço, dá sim pra gente acompanhar e buscar. Sigam. Pelos playoffs da Champions, o Arsus vai jogar em casa contra o Sabah. E por esse jogo eu vou buscar um multiplacar para o Arsus vencer, mas tomar um golzinho da equipe visitante do Sabah. É time da Dinamarca contra time do Azerbaijão. Jogaço! Então vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Arsus, ó de 4.50. Jogo interessante que dá sim pra gente dar uma acompanhada e buscar. Sigam. Pelos amistosos interclubes, falando de jogaço, a gente tem Chelsea e Juventus. Que jogão aqui pelos amistosos. Que pena que eles substituem vários jogadores durante a partida. Se colocasse só os titulares, ia ser absurdo. Mas mesmo assim, dá para dar uma acompanhada. Para esse jogo, eu vou buscar um multiplacar a favor do Chelsea, para ele surpreender e vencer a Juventus. O Chelsea que vem do amistoso recente contra o Tottenham, ok? Clássico, onde o Tottenham venceu por 2-1, teve até gol do Pombo. Por esse jogo eu vou buscar pro Chelsea vencer a Juventus. Vamos de 2-1,
3-1 ou 4-1 Chelsea, odd 4.90. Como eu falei com vocês nos vídeos anteriores, amistosos eles substituem vários jogadores e por isso que acontece várias zebras nos amistosos. É tanto que teve jogo que o Real Madrid perdeu, o Manchester City perdeu, o Bayern teve jogo aí que goleou, teve outros jogos que não goleou, então tem que ter cuidado aí em amistosos. Mesmo assim eu vou dar uma acompanhada, odd 4.90, tá bonito, dá sim pra gente buscar, seguem. Falando do Manchester City, ele vai jogar fora de casa contra um time da Coreia, o time do League Stars. Por esse jogo eu vou buscar um multiplacar a favor do Manchester City, para ele vencer, tomar um golzinho da equipe do League Stars. Então vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Manchester City, odd 4 para nossa conta. Tá interessante, dá sim pra gente acompanhar e buscar, e sigam. Outro amistoso pesado é o clássico italiano entre Milan e Inter de Milão, cara. Que amistoso incrível aqui. Por esse jogo, para ser sincero com vocês, os últimos jogos entre eles teve empate. Teve bastante empate aí, teve vitórias aí do Milan. Milan que vem de, no total, 3 vitórias seguidas sobre a Inter de Milão. Não tô brincando. E sem tomar gols, isso mesmo. Em 2025 meteu 3-0. Novamente em 2025 meteu 1-0. Na última temporada aí meteu 1-0 na 28ª rodada. Então o Milan não tá de brincadeira com a Inter. Mas por esse jogo eu vou buscar para a Inter surpreender e vencer o Milan. Vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Milan. Inter de Milão, perdão, 2-1, 3-1 ou 4-1 Inter de Milão, odd 5.40, clássico italiano, ok? Tudo pode acontecer, principalmente no amistoso, então dá sim pra gente acompanhar e buscar esse seguem. O Vila Real vai jogar em casa contra o Levante, também pelos amistosos interclubes. Por esse jogo eu vou buscar um multiplacar pro Vila Real vencer, mas tomar um golzinho do Levante. Nesse caso aqui é confronto de dois times espanhóis. Vamos de 2-1, 3-1 ou 4-1 Vila Real, odd 4.65, jogaço que dá sim pra gente acompanhar, torcer e buscar. E seguem. Indo agora para os nossos bilhetes, selecionei para vocês um bilhete simples, um bingo com odd 3 e claro que não pode faltar os palpites simples do jeitinho que vocês gostam, para fazer duplas, triplas, bingo e lucrar bastante. Nosso bilhete simples de hoje está com odd 1.60, utilizando o jogo do Flusão, do PSG e do Palmeiras. Jogo do Flusão, busquei uma chance dupla a favor do Fluminense, então ele não pode perder para o Vasco. Jogo do PSG, busquei o over 1,5 gols. E o jogo do Palmeiras, busquei para sair um gol na partida, independente de quem seja. Temos aqui um bilhete simples com odd 1.60, bem favorável, que dá sim pra gente acompanhar, torcer e buscar. E seguem. O nosso bingo de hoje está com odd 3.28, utilizando no total 5 jogos. Jogo do Palmeiras, do Flusão, do Cruzeiro, do PSG e do Arsenal. Jogo do Palmeiras, busquei o over 1,5 gols. Jogo do Flusão, busquei pro Fluminense marcar. Jogo do Cruzeiro, busquei pro Cruzeiro vencer. Jogo do PSG, busquei o over 1,5 gols. E o jogo do Arsenal, busquei uma chance dupla a favor do Arsenal, para ele não perder por Real Betis. Então temos um bingo com odd 3.28, muito favorável, que dá sim pra gente acompanhar, torcer e buscar. E seguem. E os nossos palpites simples de hoje tá com um total de 14 palpites simples que você pode utilizar da maneira que quiser. Pode fazer duplas, triplas, bingo e lucrar bastante. Jogo do Vila Real, busquei casa marca. Jogo do Milan, gol antes dos 80 minutos. Jogo do Manchester City, fora marca. Jogo do Chelsea, casa marca. Jogo da Napoli, casa marca. Jogo do Bran, casa marca. Jogo do Fenerbahçe, casa marca. Jogo do Arsenal, casa marca. Jogo do PSG, fora marca. Jogo do Cruzeiro, casa marca. Jogo do Grêmio, gol antes dos 80 minutos. Jogo do Fluminense, chance dupla Flusão. Jogo do Palmeiras, fora marca. E o jogo do Once Caldas, gol antes dos 80 minutos. Tá aí 14 palpites simples que você pode utilizar da maneira que quiser. O pessoal tá adorando, fazendo duplas, triplas, bingo e lucrando bastante. Esse foi o vídeo de hoje.
espero que vocês tenham gostado. Lembrando, a opção de multiplacar tem na Betano e na Novibet. Na Betano você vai em especiais na partida, vai ter resultado correto múltipla e lá vai ter os multiplacares. Também tem outras casas, então dá para você procurar também. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fiquem com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.